Na semana passada eu estava chegando ao estúdio do nosso querido Esquadrão Nerdola quando de repente um dos meninos, se não me falha a memória, o próprio Matheus, nosso querido Pilar, um beijo pra você, meu irmão, me mostrou um story. É um story ou um stories, Barros? Um stories. Não é possível que tenha plural aí, mas tudo bem, vamos seguir a tendência do Schoffen, não é mesmo? E naquele story, sem S, tinha um cara que... Eu não vou ter como mostrar isso pra você, que vocês sabem que o story, ele, né, desaparece e vanece. Mas um sujeito que eu nunca tinha visto, aparentemente saindo de uma sessão de imprensa do Predador Terras Selvagens, e nesse depoimento, nesse storyzinho, ele comentava que tinha gostado do filme, que o Predador era desconstruído, uns papos de lacrate. Você já percebia que realmente o cara tinha, né, uma veia muito propensa à lacração. Parabéns aí, inclusive, por isso. E logo de cara ele dizia o seguinte: só que se você for nerdola, se você for linhagem, você provavelmente não vai gostar desse filme. E eu dei risada. Eu olhei pro story, né, e acho que era o Matheus que tava me mostrando, e fiz assim... Quem é esse cara? Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Naturalmente eu continuo sendo Giga e estou aqui com o ponto de interrogação feito de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Quem é esse cara? Pois é, eu nunca tinha ouvido falar. O perfil no Instagram se chama Resistência DC, né? Eu achei que fosse daquela mesma irmandade DCU, né? O universo DC lixo. Tem umas outras páginas DC da depressão, universo DCU, Resistência DCU, tá entendendo? Não. Então hoje nós vamos testar qual é a resistência DCQ. Tô brincando, estou brincando, respira. Esse cara tava falando a respeito do filme, tô voltando pro assunto pré-introdução. Tá confuso o vídeo pra você? Dá uma respirada, vamos colocar as coisas no lugar. Duda, tem qualquer imagem aí que possa ajudar as pessoas a relaxar um pouco? Mas voltando pra cá, tentando recolocar o assunto no lugar, eu tava vendo aquele story e eu nunca tinha visto esse sujeito na minha vida, porque também, normalmente esses perfis de fan account, que pra mim são uma maldição no Twitter, eles costumam ser anônimos, né? Eles não costumam botar a cara. Eu fiquei sabendo que o universo desse lixo esses dias andou mostrando umas carinhas, inclusive a gente precisa prestigiar aí, né? Dar uma olhada no trampo dos caras e ver se tem mais alguma coisa lá pra gente azucrinar. Outro dia a gente fala sobre isso, mas retornando ao Resistência DC, se não me falha a memória, o nome do cara é Renato, e eu nunca tinha ouvido falar nem desse perfil, que pelo que eu entendi tem algo em torno de 40 mil inscritos no Instagram, e não sei se ele tem trampo em outras redes, tá bom? Não fui atrás, acho que ele tem um perfil relativamente pequeno no Twitter, não tô falando por mal, tô só constatando, mas achei particularmente engraçado a maneira desprezível, não sei se é esse o termo, desengonçada, né? Até com um pouco de arrogância, que ele se referiu aos nerdolas, a gente tá acostumado, só que mais especificamente a linhagem, né? E quando eu terminei de ver o storyzinho na mão do Matheus, primeiro eu falei, quem que é esse, né? O que tá acontecendo? E depois eu pensei, poxa, isso é o sucesso, afinal de contas, né? Se anônimos e se outros canais estão comentando e falando a respeito da linhagem, a respeito dos nossos trabalhos, isso significa que de alguma maneira a gente tá reverberando, e é natural que as pessoas comentem o assunto, independente de se tá elogiando ou criticando. Se tá falando de nós é porque algum barulho nós estamos fazendo. E coincidentemente, cara, alguns momentos depois, nem sei se foi no mesmo dia, repare como os assuntos vão se conectando de maneira esquisita. Eu abro o Twitter
e eu percebo que o meu irmão Nerdola Vader, inclusive um beijo pra ele, a gente ainda vai trabalhar juntos, hein? Senhor Nerdola Vader, você se prepare porque eu tenho planos pra você. E ele tava dizendo o seguinte, o Nerdola Vader, perfis babacas, DC Choquei, DC Brasil, DC da Depressão e tantas outras. Os verdadeiros fãs são aqueles com coragem de ouvir sem censura a visão contrária, de dizer o que pensam, sem se esconder atrás de mentiras de genocídio. O YouTube odeia essa palavra, pra justificar grupos apoio, né, a grupos terroristas, como a palavra que tá escrita ali. E eu vi essa imagem, o Nerdola Vader sempre manda muito bem no design, né, as artes dele são muito bonitas, e eu coloquei ali, páginas merdas que sujam o nome da DC no Brasil, lembrando que são apenas militantes imundos com zero conexão com a DC Comics ou o DCU ou qualquer coisa verdadeira e original ligada a DC de fato. Mas eu só retuitei, eu não tava percebendo como é que uma coisa ia conectar na outra ainda. Algum tempo depois, repare que eu tô juntando fragmentos, ok? Primeiro eu chego no estúdio, alguém me mostra o story, tá lá o cara falando da linhagem. Depois eu vou pro Twitter, o Nerdola Vader tá, né, realmente ali tweetando uma parada e falando a respeito das páginas de merda, porque tem muitas, tá? Não é só o universo desse lixo. E aí, dali a pouco, olha o que acontece. No dia seguinte, ou 2 dias depois, o próprio Nerdola Vader aparece de novo na timeline do Twitter, do X, mostrando um vídeo justamente com a imagem daquele carinha, né? O rapazinho que eu tinha comentado, não tenho nada contra esse cara, não faço ideia do que acontece na vida dele, dos problemas que ele passa, não faço ideia do que tá acontecendo, mas ele tava completamente, né, revoltado justamente com a postagem do Nerdola Vader e ele gerou mais alguns stories, esses aqui, por sorte, o próprio Nerdola Vader salvou e a gente vai conseguir reagir, mas não sem antes te passar um recado especial, é claro. Meus irmãos, hoje eu quero conversar com vocês a respeito do curso de desenho do professor Thiago Spiked, mas eu vou começar essa parada aqui de uma maneira completamente diferente. Dá uma olhada no antes e depois desses alunos que estão aparecendo na tela agora, porque simplesmente o resultado é apavorante. Se liga na evolução dessa galera e perceba, você é o próximo desenhista que pode dar esse salto absurdo aí de qualidade. Nosso professor Thiago Spiked é o professor de desenho mais afiado do Brasil e um cara que eu já acompanho há bastante tempo pelo Instagram e inclusive recomendo as dicas do professor, tá? Acompanhem ele no Instagram que a Duda tá colocando @ na tela agora. Desenhista que ensina como trabalhar profissionalmente, o professor Thiago Spiked tem mais de 15 anos de experiência em aulas e já atendeu mais de 10.000 alunos. Entre tantos cursos, o principal e mais conhecido certamente é o curso Como Desenhar, que possui diversos módulos que ensinam conceitos básicos e avançados para você desenhar em qualquer estilo. O curso conta com conteúdos gravados e atendimento ao vivo para todos os seus alunos, que conforme você viu ali no antes e depois, só melhoram. Especialista em ilustração, quadrinhos e design, o nosso Thiago Spiked tem como principal objetivo te mostrar que não é preciso dom para desenhar, mas sim muita vontade de aprender e praticar. Ele também vai te ensinar as melhores técnicas para tirar as suas ideias da cabeçota e dar vidas a ela direto no papel. O link que você precisa para começar a estudar desenho agora já foi fixado aqui no primeiro. O Barros deixou prontinho para você, independente do ponto em que você está, seja iniciante, seja para continuar do teu próprio nível, o professor Thiago Spiked certamente tem o material perfeito para você. Então, bons estudos para ti e bom aprimoramento no seu desenho a partir de agora. Tá aqui, ó, tá no fixado. Vem aqui comigo que eu acabei de descolar um cupom de desconto pra vocês, não sei até quando vai, a Duda tá botando na tela, cupom VIP40, aproveita pra fechar agora. Perfeito, que bom que você voltou desse recado, vem aqui comigo. Meu irmão Nerdola Vader pegou, né, esse fragmento do Resistência DC, que até onde eu sei, não é esse rapaz aqui, o Renato, pelo menos ao que me consta, tá? Eu acredito que ele não seja o dono do DC Lixo, DC Brasil, DC Depressão. Como os caras são anônimos, dá pra gente concluir que é qualquer um, né? Inclusive um beijo pro meu irmão Igor Decenalta, tô brincando. Mas o fato é que ele tomou as dores da parada e ele
gravou esses stories com a imagem da arte que justamente o Nerdola Vader comentava que a máscara desses caras caiu, porque é verdade, bicho, sinto muito, se você acha que não, que eles nunca tiveram máscaras e sempre foram militantes travestidos de fãs, beleza, você tem um ponto, e eu admito que eu tô muito próximo de você nessa conclusão. A mim eles nunca enganaram, né, sempre foram militantes progressistas travestidos de jornalismo, de cobertura da cultura pop, bababá, mas também eu também nunca caí nessa bronha aí não, que você percebe com muita facilidade que os caras têm um viés muito bem definido. E o Nerdola, ele disse o seguinte, cara, lacrou, resistência DC vive de falácias como todo militante. Esse discurso de eu me importo com minorias, sinalização de virtude das mais vagabundas, só existe no Twitter, no caso do Resistência aqui no Instagram, né? Pelo que eu vi, foi nos stories. Na vida real é outra história, trata-se de um grupo que vibra quando alguém é censurado ou morto. Detalhe que este covardão censurou a logo. E aí eu acredito que o próprio Nerdola esteja falando da logo dele, né? Que o cara colocou uma florzinha no lugar aqui, coisa que normalmente eles fazem, né? Esses caras criadores de conteúdo mais à esquerda, não todos, tá? Mas eu daria como exemplo o querido amigo Pablito do Quatro Coisas, né? Que, por exemplo, exato, esses dias usou uma arte do Wizardinho Bruno e fez questão de esconder, né? Que tava ali usando o trampo do cara. A gente fez vídeo sobre isso, vou pedir pra Duda se puder colocar a thumb na tela, mas o rapaz aqui, o Renato, também fez questão de esconder a origem da imagem, mesmo respondendo, né? Porque a gente vai reagir ao que ele falou aqui agora, já que estamos conectando todas as ideias, só que você percebe que ele responde de uma maneira, eu não diria covarde, né? Mas desprestigiosa, não sei se essa palavra existe, fazendo questão de não atribuir ao Nerdola Vader a autoria da postagem, coisa que com certeza o Nerdola Vader jamais se envergonharia, tá? Então é um trecho curto, você reparou como a gente chegou até aqui? Vem comigo. Primeiro eu tô no estúdio, alguém me mostra um story desse cara que ele fala da linhagem do nada. Somos referência. Depois eu vejo uma postagem do Nerdola e eu não percebo que ela vai conectar nesse cara, mas tá conectando porque o cara se ofendeu e no story citou. Vamos ver o que ele fala, vem cá. Qualidade do vídeo tá meio bunda, tá? Porque é um trecho extraído do Instagram, mas vamos aqui juntos ver o que tá rolando. Tem gente que diz que é burrice, outras pessoas dizem que é mau caratismo. Como eu não subestimo a inteligência das pessoas, eu prefiro focar sempre na segunda. Você vê que tá picotando, mas deu pra entender o que ele tá dizendo, né? Ele já atribuiu mau caratismo e não burrice à postagem do Nerdola. Se ele tá chamando do lado de lá, quem tá do lado de cá, né? Não sei se apenas o Nerdola e tal, mas ele tá falando de uma maneira um pouco mais geral, né? Que quem se posiciona dessa forma é mau caráter. Eu já sinto aqui um pouco mais de liberdade, né? Pra também usar um ou outro termo aí um pouco mais objetivo. Tá bom, Renato? Mais uma vez, nada contra você. Você tá fazendo o teu conteúdo aqui. Eu tô trabalhando de segunda, quarta e sexta, a partir do ano que vem, possivelmente todo dia, com os meus irmãos da linhagem geek, com todos os nerdolas no geral. Então acredito que você tá abrindo, né, um caminho aqui pra gente debater, né, pra gente tentar chegar a alguma conclusão, que eu não concordo com porra nenhuma do que você tá falando, mas eu quero ver o que vai rolar. Nunca caiu a máscara de ninguém aqui. Todo mundo Nunca caiu a máscara de ninguém aqui, por quê? chega na minha página sabe exatamente o meu posicionamento. Então, eu nem sei qual das 3 páginas ali que ele se ofendeu, né? Que nós temos DC Brasil, DC Lixo, que é a do meio, e DC da Depressão. Até onde eu sei, a página desse cara é Resistência DC. Ele não tá ele tá nessa postagem? Quem que é ele nessa? Você sabe me dizer, Barros? Qual das 3 aí é dele ou as 3 é dele? É tudo a mesma turminha? A gente já fez uma quadrilogia aqui nesse canal chamada A Gaiola das Loucas. Não sei se você se recorda, Barros, lembra disso? Você ia falar alguma coisa? Lembro, claro. Não faço ideia se é só a Resistência DC ou se é então, tudo dele. Eu não sei se essas 3 páginas são dele, se ele nem foi citado e sentiu a dor no ânus simplesmente porque se tratam de amigos. Porque a maior parte desses derrotados aí da DC Lixo, um abraço pra vocês, eles têm um grupão em comum. Que eu lembro que quando eu fiz os vídeos da Gaiola das Loucas, o Flash da Depressão, lá como era o nome do menino? Porra, ele ficou apurado comigo, eu não lembro, não vou lembrar. Flash Brasil, sei lá, um caralho falso assim, como tantas páginas que não tem nome nenhum e chupinha uma obra consagrada pra poder estragar o nome dela. Eu
Eu não lembro se era The Flash Brasil, Eu The tô tentando Flash lembrar, mas não consigo Instagram. lembrar também. Pois é, esse menino, eu me lembro que ele fazia parte de um grupo muito grande, onde esses outros paspalhos aí, e eu não estou incluindo você, tá bom, Renato? Pelo menos não ainda, mas eles ficavam lá fazendo planinho, fazendo tramóiazinha e tentando se organizar pra responder, pra contra-atacar e muitas vezes, literalmente, atacar do nada os canais nerdolas, como vocês já fizeram inúmeras vezes, sem que ninguém daqui fosse mexer com vocês. O Universo de Lixo já fez inúmeras postagens provocando, né, mexendo, atribuindo crime. Eu tenho um registro grande aqui nesse canal de vídeos sobre o próprio Universo desse Lixo, onde esta bosta desse perfil aí inúmeras vezes nos atacou e nos imputou crime sem motivo nenhum. Eu não sei se você, mais uma vez, se ofendeu porque você faz parte dessa patotinha de merda, né, que são no caso aí o desse lixo e adjacências, ou se simplesmente você se ofendeu do nada, né, mas você pegou a postagem do Nerdola Vader e você tá falando em nome de todo mundo aqui, então você vai responder por eles, beleza? Você tá com os caras, você, né, Resistência DC, vambora. Essas páginas Nerdola, linhagem... Olha lá, perceba que ele fala de linhagem, essas páginas linhagem. É particularmente deprimente quando a crítica vem de alguém que não entende porra nenhuma do trampo que nós estamos fazendo já há 4 ou 5 anos só nesse segmento de Nerdola, ok? Mas como eu também não entendo porra nenhuma do que você tá fazendo aí na sua página ou Resistência DC, então fica elas por elas, tá bom? A Liga Nerdola é um grupo de criadores de conteúdo, assim como uma ideia, um movimento. A Linhagem Geek é um canal específico, certo? Páginas Linhagem, só se você tá se referindo ao site, ao YouTube, ao perfil no Instagram, você tá, né, pormenorizando, você tá distinguindo rede por rede, só se foi isso, né? Porque páginas do tipo Linhagem seriam páginas nerdolas, então meio que dá na mesma. Se você tá se referindo à Liga Nerdola, é nóis, pode seguir. etc., similares, Similares. eles têm apenas um interesse. Qual? Essas páginas nerdolas, elas têm apenas um interesse, fala. Sempre que alguma coisa se posiciona ideologicamente diferente deles, Ok. eles Sempre que alguma coisa se posiciona ideologicamente diferente, quer dizer, sempre que algo é diferente daquilo que a gente pensa, acham que é algum tipo de politicagem, lacração. eles acham que é algum tipo de politicagem e lacração. Mentira. Primeiro ponto aqui já é mentiroso, certo? O papel da Liga Nerdola e de todos os canais nerdolas, sem exceção, é claro que por sermos um movimento extremamente plural e de criadores livres, cada CPF responde por si, né? Então não tem como eu dizer, esse é o discurso nerdola. No geral, ok? A gente acaba generalizando pra não ter que distinguir, né, canalzinho por canalzinho, porque senão ia ficar o resto do dia aqui detalhando. Mas no geral, o papel da nerdolada é expor a política que está incutida na obra e não enfiar política nela. Que fique bem claro isso aí. A gente sempre curtiu os quadrinhos e o cinema do jeitinho que eles eram feitos. Acontece que de 10, 15 anos pra cá, infelizmente, existe um excesso de politicagem, de panfletagem progressista imunda que dá no saco, que incomoda o consumidor que já estava habituado a consumir um tipo de produto livre desse tipo de panfletagem. Ficou claro pra você, Renatão? Fez sentido pra você, irmão? A nossa questão aqui é justamente expor e não entuchar. Não é entuchar. A gente não tá vendo política em tudo. A gente apenas tá trazendo à tona, mostrando, botando no sol a política desnecessária que foi enfiada lá. Toda forma de arte é política. Toda manifestação é política. A política está em tudo. E o preço o preço de não se interessar por política é justamente ser governado por aqueles que se interessam. Mas quando a gente fala de cultura pop, é muito desagradável quando existe um excesso. Entenda, Renato, todas as nossas obras favoritas foram feitas em momentos, né, distintos da história da cultura pop e em cenários que esses criadores, eu vou citar como exemplo Alan Moore, que acho que é o mais socialista de todos e é o autor de 2 dos meus 3 quadrinhos favoritos de todos os tempos. Não tem problema nenhum o cara ser de esquerda, não tem problema nenhum o cara ser de direita.
né? Tem tantos aí hoje em dia que se rebelam. A gente fez um vídeo esses dias a respeito do Chuck Dixon, que pra mim é um gênio e é cancelado justamente porque ele tá mais ao lado direito da força. Mas o Alan Moore sempre foi um sujeito mais à esquerda e ele sempre foi tratado com o maior carinho, respeito e admiração pela nerdolada. Por quê? Pela qualidade artística das obras. Acontece que uma coisa é a mensagem esquerdista presente em um V de Vingança e outra coisa é a mensagem progressista burra, inútil, desnecessária, babaca e modernete que existe no MCU moderno. Ou mesmo numas porcarias que o próprio James Gunn tem feito. Não sei como é que você se relaciona aí com o novo DCU, mas se pegar pelo menos pega aí a segunda temporada do Pacificador, que pra mim é fezes, você vai perceber que, né, primeiro que existe um abismo de qualidade entre a obra de Alan Moore e o que eu tô citando agora. E segundo que as intenções são completamente diferentes e claras. No problema não é a obra, né, ser feita por um esquerdista. O problema é a obra ser feita por um progressista que, além de burro, é mal intencionado e coloca a panfletagem à frente do roteiro. A gente já explicou isso quantas vezes aqui, mas óbvio que a pessoa não está interessada em entender. O senhor Renato, assim como tantos outros progressistas, acredito que você seja, tá bom, Renato? Desculpa se eu estiver te mal julgando aqui, sinto muito por isso, ninguém solta a mão de ninguém. Mas veja bem, vocês sempre têm esse tesão, né? Esse sonho molhado de colar na gente um rótulo que apenas nos deprecia. Custa nos descrever apenas de maneira curada, sabe? Será que é pedir muita coisa? Esse é o trampo que a gente tá tentando fazer, velho. Não é tão difícil de entender, mesmo comigo me empelotando aqui e tal, né? Enrolando e demorando pra explicar. Mas olha o que ele fala, presta atenção. Perceba. Tem que ser diferente da ideologia deles, porque eles não são isentos. Eles não... Isso aqui é mentira, tá? A parte de não ser isento, obviamente que isso sim, isso eu concordo. Os canais nerdolas não são isentos e a gente não esconde o nosso perfil ideológico de jeito nenhum. Agora, esse papinho de que a gente intolera quando é diferente, você tá se descrevendo, ok? Os progressistas são hoje o grupo mais intolerante, não só da internet, né? De qualquer ambiente no qual eles estejam presentes. Você pega um grupo de pessoas, de canhoteiros, que defendam aí qualquer tipo de agenda, teoria de gênero, essas babaquices mesmo que vocês encham na cultura pop o tempo todo. Se você pegar essa galera, você vai perceber que todos eles têm exatamente o mesmo perfil ideológico. Esses dias o Wagner tava tweetando uma pesquisa. Isso aqui, ó. Muito obrigado, Wagner. Inclusive, lembrei na hora que eu tava comentando. É um gráfico que demonstra, ok, a quantidade de diversidade que você encontra em ambos aí, né, nos dois eixos políticos que são, caso, esquerda e direita. E você percebe, né, que embora a esquerda se gabe e se descreva a maior parte do tempo como mente aberta, o pensamento liberal, o pensamento progressista, você percebe o que esse gráfico tá mostrando? Ele tá mostrando que dentro do campo da direita, que tá aqui representado pela cor vermelha, você tem muito mais distinções e disputas e diferenças ideológicas do que na esquerda, porque a esquerda, ela é, assim, intrinsecamente intolerante consigo mesma. Por isso que você pega um grupo de progressistas, pode ver até por foto, eles têm tudo a mesma carinha, né? O cabelinho, a franjinha, o modus operandi, normalmente parece uma tribo unidimensional, sabe? Eles têm ali um único caminho pelo qual... O quê? Não gostou do unidimensional? Eu achei curioso. De uma única dimensão. Se você pisar fora da risca, você se fudeu. Você já é expulso da tribo imediatamente. Então o Wagner, ele escreve o seguinte aqui, ô senhor Renato, atenção. Não ironicamente, isso é científico. A esquerda é absurdamente fechada em um número ínfimo de opiniões e posicionamentos. Eles falam tanto de diversidade, mas a mais importante de todas, que é a de pensamento, eles abominam por completo. Pensou diferente, pensou fora da caixinha progressista, você vira imediatamente fachis.
Exatamente como o Renatão, né, tá fazendo ali conosco, nos chamando de intolerante, enquanto é ele que não está nos tolerando. Percebe? Mas siga, Wagner, por favor. Eles não permitem a menor divergência em seu espectro político. A direita, em contrapartida, possui uma gama muito maior de opiniões e posicionamentos. Por exemplo, dentro da direita, há quem defenda o casamento gay por um ideal libertário, há quem defenda apenas no civil, numa linha liberal, e há quem seja contra por razões conservadoras religiosas. Na esquerda, você só pode ser a favor. E mais uma vez, o Wagner está correto. Qualquer coisa que você apresentar ali que discorde minimamente, eu sou de esquerda, mas eu sou cristão, o que já é uma coisa meio incongruente, mas vamos lá, estamos no Brasil. Por conta da minha religião, eu acho que a questão do casamento, talvez a gente tenha que considerar, você vai ser ejaculado, ok? Ejetado, perdão. Pá! Ejaculado é difícil também. Você vai ser chutado pra fora da sua rodinha progressista imediatamente. Segue, Wagner. O mesmo se aplica a praticamente todos os temas mais polêmicos debatidos no meio político. Aspas, mas tem conservador radical que não aceita a opinião dos libertários sobre o tema X e blá blá blá. Claro, individualmente há pessoas mais radicais e intolerantes que outras, mas o espectro de forma geral é mais aberto ao debate e ao pluralismo ideológico. Inclusive a esquerda constantemente abusa dessa abertura ao diálogo para avançar com seu ímpeto extremista pela censura e pelo controle. Vira e mexe eles estão tentando impedir a gente de falar, não estão? Vira e mexe eles estão tentando rotular a gente pro Charlie Kirk poder tomar um tiro no pescoço e eles falarem que ele mereceu. É brincadeira, bicho? Lembro perfeitamente de uma das implosões da bolha esquerdista quando um grande perfil ousou perguntar qual a sua opinião mais conservadora e os esquerdistas começaram a se cancelar internamente porque achavam inaceitável ver esquerdistas que eram contra crianças escutarem funk proibidão e outras que deveriam ser normais para qualquer pessoa. O Wagner até fez vídeo sobre isso na época. Mas voltando aqui pro Renatão, os intolerantes são vocês. A galera já percebeu, esse curso já tá manjado. Não adianta mirar nos grupos nerdolas pregando uma falsa intolerância que a gente não demonstra e não carrega. Nós não carregamos isso de jeito nenhum. Se você pegar qualquer live nerdola, já que vocês gostam tanto de ver as cores e os tipos das figurinhas, você vai encontrar nos nossos materiais e produtos uma diversidade infinitamente superior àquelas que vocês normalmente demonstram, exigem e tal, mas, né, no geral não apresentam em seus próprios produtos, beleza? Estamos aqui conversando, né, Renato? De homem branco hétero para homem branco hétero, suponho que você seja. O nome Renato... E não garanto que eu sou, ok? Não garanto, não passo recibo da minha heterossexualidade pra ninguém, porque sou um espírito livre. Fala. Eu lembro da época da turma do Didi, que o Didi invadia as coisas com extintor, saía pregando peça e os caras gritavam: Renato! Porra, Renato! E brigava. Calma, deixa o Renatão falar aqui. Nada contra você, Renato. Estamos aqui, né, confabulando. Dessa maneira, mas não são. Infelizmente, são todos preocupados com que é o quê? Destruir minorias, tirar a voz de minorias. Ó, deu uma picotada aqui, eu não sei se eu entendi, mas na minha interpretação ele acaba de generalizar todos os canais nerdolas, todos, ok? Ele disse todos preocupados em destruir minorias, em prejudicar. Tá falando com... Ô Renato, você tá se dirigindo a um grupo de pessoas que tem pessoas negras, que tem pessoas com deficiências, tanto físicas quanto intelectuais, que tem gays, que tem mais outras letras do alfabeto LGTB. Qual dos grupos minoritários você acredita que nós não tenhamos hoje no nosso núcleo nerdola pra você tá falando uma idiotice tão sem fundamento e tão sem sentido nenhum, tratando os nossos canais como um grupo, né? Isso aqui tá parecendo aquele processo do advogado da Haru, né? Um grupo de perseguição que não sei o que lá. Com que prova você fala uma galhofa? Existe? Com que, baseado no que você fala uma merda desse tamanho, com todo o respeito do mundo, mas prossiga. Extermínio de minorias. Extermínio de minorias? Ô, eu tô com o saco cheio, velho. Eu tô com o saco cheio.
Na hora que o Charlie Kirk toma um tiro no pescoço, é a turminha dele que comemora. Não tô dizendo, Renato, que foi você, ok? Mas os perfis que te cercam, né? Isso daqui que você tá falando, cara, é um negócio muito grave, ok? Você tá atrelando os canais nerdolas e é só por isso que eu tô fazendo esse react, né? Porque normalmente a gente passaria por isso aqui batido, mas você tá atrelando o nosso discurso e o trabalho que a gente desenvolve diariamente por aqui com muito carinho ao extermínio de minorias que a gente sabe que é um discurso progressista de merda que não leva a lugar nenhum e que não carrega em si nenhuma verdade, mas que pode entrar na orelha de algumas pessoas e levar essas pessoas a tentar fazer algum tipo de mal pra gente, e você sabe disso. Então você precisaria ser minimamente responsável com as suas palavras, porque o tanto de groselha que você tá falando aqui pode causar um monte de complicação jurídica, ok? E de complicações também, né? Outros tipos de implicações na vida real para todos que estão envolvidos e para todos que você cita, não de maneira direta, mas generalizada. Tá entendendo, irmão? A gente não tem nada a ver com isso que você tá falando, cara. Os canais nerdolas existem e tem hoje minimamente aí um engajamento, algum tipo de atenção do público, simplesmente porque na hora mais crucial da cultura pop, nós não nos furtamos, nós não arregamos de criticar aquilo que precisava ser criticado, enquanto a maioria dos perfis que você provavelmente defende se isentaram, né? Ah, mas eles não são isentos. É claro que não. A gente não é isento, não. A gente tem uma maioria que é de direita, a gente tem uma parcela conservadora, a gente tem algumas pessoas, né? Não diria canais, mas um percentual do público que tá mais à esquerda, mas que gosta do jeito que a gente endereça os temas. Tá entendendo? A gente tem de tudo aqui. Os canais nerdolas são a verdadeira diversidade. Não essa papagaiada aí que você tá falando. Machismo, misoginia, enfim, continuando aqui, ó. Olha lá, machismo, misoginia, as duas coisas são crime hoje em dia. E se passar aquela PL nova lá, olha, cana de bate pronto. Olha o tanto de besteira, o tanto de merda que você tá empurrando pro nosso colo, depois você vai ficar chateado a hora que 200 canais nerdolas começarem a botar tua cabeçona na thumb e te dar a atenção que você tá procurando, ok? Porque talvez eu esteja sendo só o primeiro. E talvez por você estar postando este tipo de merda apenas nos stories que desaparecem, você não tenha chamado a atenção de outros canais nerdolas que certamente iam se deliciar te respondendo. Tá entendendo? Mas ainda dá tempo de frear esse tipo de discurso. Eu acho desnecessário, eu acho de mau gosto. E achei até que esse nível, né, da conversa, esse nível mais baixaria, de acusar o outro de crime, eu achei que essa bosta aqui já tinha passado, sabe? Mas você tá trazendo um negócio de 2 anos atrás, porque, né, outros canais já fizeram. Isso aqui que você tá fazendo nem é novo, tá? Já fizeram essa baixaria com a gente em outros momentos. Você tá fazendo essa porra tudo de novo, sem prova nenhuma de nada, falando um monte de palavrinha aí, terminhos da lacrate, a troco de porra nenhuma. E onde você quer chegar com isso? Qual que é o plano? Posto stories, o stories desaparece e vida que segue? Que acabou. Enfim, estão sempre reclamando. Não, tem mais um story aqui, perdão. Enfim. Ideologia política quando é do outro lado. Porque pergunta-se quando fala qualquer coisa abominável, nefasta, se eles não apoiam. Se eles só... Por exemplo, dá um exemplo de coisas abomináveis e nefastas que a gente apoia. É muito fácil você abrir o leque de maneira tão genérica. Fala uma coisa, dá um exemplo. Grava mais stories aí pra nós. Contra. Eles se põem contra a ideologia política que se coaduna com a ideologia deles. Olá. Então assim, tô marcando Aqui se coaduna é uma palavra bonita, pelo menos. aqui as páginas que eu vi que foi no post, pra vocês abrirem o olho, prestar atenção em quem vocês seguem, quem que tá seguindo vocês, se vocês querem essas pessoas seguindo vocês. Tá, então peraí, para. Ele é fã dos caras? Isso? Quem que é esse cara, Barros? Esse é o Renato. Renato! Voltamos ao começo do vídeo. Agora, quem que é esse cara mesmo, bicho? Ai, meu Deus, ele tá marcando depressão, o DC lixo, essas merdalhadas de fan account aí que atrapalha o debate, só lacrando e, porra, travestindo tudo como se fosse notícia. Você tá marcando os caras porque você se sensibiliza com a postagem que o Nerdola Vader fez e isso tá dificultando muito. Qual que é o intuito desse homem? Tudo bem, Renatão, um abraço pra você, vamos lá. Então eu não quero. Eu fui lá no post, olhei quem curtiu, quem deixou de curtir, quem tava lá Olá. tacando mini hate e eliminei todo mundo. E eliminei todo mundo.
Quer dizer, você fala que os canais Nerdola apoiam o extermínio de... Como é que ele falou? Meu Deus do céu, de minorias, cara. Que absurdo isso que você tá falando. Mas na hora de ir lá eliminar, quem tá eliminando é você, né? Você foi eliminando todo mundo. É um direito que você tem, não é verdade? As ferramentas da plataforma servem pra bloquear. Eu também uso, beleza, vai. E não quero essas pessoas me seguindo. Não quer. E estou de olho, tô atento. Se tiver mini hate, esse negócio... Ó, se tiver mini hate, se tiver ali encheção de saco, é blau. É eliminação total. Agora, muito me espanta as pessoas serem fãs de Star Wars e não conseguirem perceber a diferença entre o Império e os rebeldes. Essa lacrada, eu sei se é boa. Eu lembrava que tinha essa no final. Eu já tinha visto esse trecho uma vez. Aqui você tá de parabéns. Eu gostei essa daí da diferença, né, entre o Império e os rebeldes. Você fez o L, não? Só pra gente saber. Mais um abraço aí pro Renato, né, a Resistência DC, não tenho nada contra você, tá bom, irmão? Não sei se você se irrita, né, de ser chamado de irmão por uma pessoa que faz parte de um grupo que você tanto odeia. Eu, sinceramente, não nutro, mesmo desse lixo, mesmo outros perfis que já tentaram nos destruir, que já criaram um conteúdo extremamente depreciativo a respeito do nosso trampo, mesmo esses eu não consigo nutrir, né, nenhum tipo de grande raiva, assim, como já dizia o próprio Thors, né? A melhor revanche é nenhuma revanche, mas eu tô trazendo à tona aqui os seus stories porque eu acredito que independente do alcance que você tenha na sua conta, e até onde eu sei no Instagram você tem mais de 40 mil seguidores, o que é um número muito legal, independente da quantidade de pessoas que veem o que você tá postando, que reagem ao seu conteúdo, você deveria ter um pouco mais de responsabilidade quando você atribui a nós algo tão pesado quanto aquele calhamaço de besteira que você falou ali, tá bom? Então, Renato, olha, não tenho nada pra falar com você, o que eu tinha pra dizer aqui já foi dito. Se possível, dá uma segurada, né? Dá uma diminuída aí na intensidade da difamação horrorosa que você tá jogando no nosso colo, porque de verdade, do lado de cá, estamos trabalhando, tentando criar conteúdo e falando das coisas pelo nosso viés que é óbvio. Claro que a gente tem um lado político, quem acompanha sabe, quem tá por aqui entende o que tá acontecendo, mas não, do lado de cá não existe de forma alguma intolerância e inclusive seria até importante você ficar mais de olho aí dos núcleos que te cercam, né? Porque do teu lado aí é sempre daí pra cá, você já reparou, irmão? É muito raro um negócio sendo arremessado de cá pra lá, é sempre de lá pra cá que vem e vira e mexe vocês tentam imputar um crimezinho na gente, né? Mas um abraço pra você de novo, nada contra, ó, enquanto eu gravava, surgiu mais uma publicação do Nerdola Vader aqui, eu acho que eles ainda estão se desentendendo por aí, e o Nerdola Vader, ele disse o seguinte, cara, os Nerdolas apoiam extermínio de minoria, maluco, olha o que esse cara tá falando, bicho. Doutor Agazi, vamos talvez ter que iniciar aqui um novo procedimento, tô brincando, eu odeio judicializar qualquer coisa, mas é que, ô Renato, tá gravado, né, irmão? Sabe? Talvez fosse de bom tom da sua parte até fazer algum tipo de retratação, porque você não tem nada que sustente uma afirmação tão pesada. Fake, quando criticamos a hipocrisia, os sojas reagem com acusações. Nerdola Vader também tá afiado, hein? O falso virtuoso precisa de inimigos imaginários, o Nerdola precisa apenas da verdade. E essa, felizmente, está toda registrada nos vídeos abaixo, é verdade, o nosso Nerdola Vader registrou. Um beijão pro Nerdola Vader, acredito firmemente que ainda trabalharemos juntos, o senhor se prepare. E o Renato aí melhora, tá bom, irmão? Tenta não acusar a gente à toa, não. Tenho nada contra você, que você tem uma vida incrível, que você tenha uma carreira longeva na internet e continue arrasando e lacrando em cima do material da DC, mas por favor, cara, tenta não difamar mais a gente, beleza? Se quiser se retratar, acho fofo, caso contrário, vida que segue, beleza? Você já clicou na curtida, você que tá me assistindo, você deixou o seu comentário, o que você achou disso? Tá com sonhos molhados em dia? Estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.